Vamos agora conversar com a empresária que teve risco de morte, passou por um atendimento de um quiroprata e teve um acidente vascular cerebral. Nosso grande objetivo com essa conversa é sensibilizar você, população, como evitar esse tipo de ocorrência. É você que está aqui se colocando, não para poder prejudicar ninguém, mas para trazer um acontecimento que surgiu contigo, né? E é um acontecimento grave, né? Você correu, afinal de contas, risco até de morte, né? Com a assistência que foi prestada. Então é muito importante você trazer essa experiência apenas para a gente conseguir levar essa informação para toda a população, para que eles não passem essa situação que você passou, né? E por isso eu gostaria aqui de agradecer a você, né? Você foi atendida por uma pessoa que até então você pensava que era um quiropraxista ou quiroprático fisioterapeuta, mas não era um fisioterapeuta, né? Era uma pessoa com formação em quiropraxia, né? E que fez essa assistência, e daí você realmente passou por essa situação desagradável, não é isso? Isso mesmo. Então, você podia falar um pouquinho mais para a gente? Ele, na verdade, ele mobilizou, ele movimentou o que? Foi o seu pescoço que ele movimentou? Foi o meu pescoço. Eu tenho uma conhecida que malha lá com ele tem um estúdio, e ela falou que o marido dela estava fazendo e estava se sentindo bem. E eu já estava assim, atrás de médico, tentando descobrir o que eu tinha, né? Vinha com uma dor aqui na cervical, que subia pro pescoço até a cabeça. Eu falei, eu vou lá. Eu tinha que fazer uma viagem a trabalho, né, para São Paulo, fazer compras, e eu falei, eu preciso melhorar, porque eu vou andar de ônibus, então o quanto antes eu melhorar, melhor, né? E eu marquei com ele no dia 26, às 10 horas. E eu fui dirigindo, fui no carro, fui dirigindo, estacionei. Começou, ele fez massagem, fez uma ventosa. Aí ele estralou primeiro o meu pescoço para esse lado esquerdo. Ok, estralou. Quando ele estralou para cá, tentou estralar, não conseguiu. Ele continuou massagem, tal, nas costas, inclusive, muito boa massagem, sabe? Muito bom mesmo. Só que a hora que ele estralou meu pescoço para esse lado, eu senti repuxando a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, nossa, e deu um estralo muito grande. E eu falei, nossa, doeu muito. E aí eu senti minha respiração diferente. Ele falou assim, vamos fazer o movimento do gato, que é aquele que você fica de quatro. Então, quando eu fui colocar minhas mãos, começou a rodar tudo. Rodar de uma forma que eu nunca fiquei. Eu falei, nossa, e a minha voz falhou também. Eu falei, nossa, eu tô passando muito mal. Aí ele perguntou se eu tinha labirintite. Eu falei, não, eu não tenho. Eu já tive há muitos anos atrás, fiz tratamento, um especialista, não tenho. E a meu coração começou a bater muito forte também. Parece que estava batendo aqui na garganta. Ele me deu álcool, eu cheirei o álcool. Eu sentei na maca, tentei tomar água, mas a água ela não queria descer. Eu não sei por qual motivo, ela queria ir para outro local. Aí eu falei, nossa, eu tô muito ruim. Ele falou, eu vou ligar pro seu marido. Aí ele ligou pro meu marido chegou, meu marido me olhou, porque dizem que esse olho meu tava, ele não parava, mas eu não me vi, né? Aí meu marido olhou para mim e falou assim, amor, eu tô passando muito mal, mas eu consigo ir até o carro, só me ajuda. Ele falou, não, você não consegue. Aí ele já me pegou, colocou no carro com a ajuda do profissional, né? E eu cheguei lá no Medibarra, no hospital que me atendeu, e a médica que veio na emergência foi a médica que tinha me atendido uns dias atrás, que eu tava com uma dor de cabeça. Eu falei, doutora, lembra? Eu tava com uma dor de cabeça. Ela falou, lembro, foi eu que te atendi. Aí eu vi eles foram para fora, começaram a conversar, ela me deu um soro, eu comecei a passar muito mal, vomitar, e eu pedi ajuda porque eles estavam lá fora, inclusive quem veio me socorrer foi o rapaz que me atendeu, o quiropraxista, né? E aí ele virou meu rosto de lado, eu comecei a vomitar. Me levaram para uma sala de emergência, com quarto, tem outro nome, enfermaria. Para enfermaria, tinha outra pessoa. Meu marido saiu, continuei passando mal. Aí quando ele voltou, eu perguntei para ele, amor, eu tô tendo um AVC? Ele falou assim, amor, eu preciso que você fique calma, porque a gente vai fazer os exames, ver o que está acontecendo com você. E aí ele foi para fora, e aí quando ele voltou, ele falou assim, amor, você vai para UTI. Aí me deu um desespero, porque eu falei, então eu tô muito ruim, porque UTI, porque deu ruim para mim. Aí ele falou, não, é porque lá você vai ficar sendo assistida, vão descobrir o que você realmente tem, o que aconteceu com você.
E aí, nesse dia, fizeram vários exames, né, tomografia, não deu nada, e me deixaram em jejum até no dia seguinte para conseguir fazer a ressonância com o contraste do crânio e da cervical. E aí, saiu o resultado, que eu tive uma dissecção de duas artérias, uma da visão, que eu ainda enxergo como se eu tivesse bebido, e a do meu lado direito, que ainda está prejudicado, que eu preciso de ajuda para caminhar. Eu já estou caminhando, mas não só com ajuda. Nossa, que situação. E, na verdade, você está tendo que passar por terapia ocupacional e por fisioterapia para restabelecer as suas funções, para poder tratar justamente desse acidente vascular que você teve por conta desse atendimento por um profissional que não era fisioterapeuta, né, atuando como quiropraxista, né? E olha que risco. Nos Estados Unidos, inclusive, Teldinho, a gente tem casos de óbito, pessoas que morreram por conta de manipulação realizada por esses profissionais. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 20 anos de exercício dessa atividade como especialidade do fisioterapeuta. E nem só dentro da especialidade, porque ela faz parte, inclusive, de diretrizes curriculares de cursos de graduação da nossa profissão. Então, a gente nunca teve nenhum caso de dano ou em movimentação processual, ou seja, processo ético no conselho ou nos conselhos de fisioterapia e terapia ocupacional, trazendo, na verdade, assim, a conclusão de que esse é um ato seguro realizado por nossos profissionais. Eles jamais realizam uma manipulação sem realizar um exame profundo, uma análise profunda, não só do exame clínico, mas exames também radiológicos, quando necessário, para que a gente possa realizar uma atuação profissional com total segurança. Mas a senhora, então, está em tratamento ainda em terapia ocupacional, não é isso? Ainda tem as suas atividades, de certa forma, que estão sendo prejudicadas. Hoje eu marquei um médico aqui em Goiânia, eu moro em Barra do Garças, a 400 quilômetros, para mim ter uma segunda opinião também, porque eu vivo do meu trabalho, né? E tá tudo assim, tá tudo muito lento para mim. Eu não tô como eu era antes, né? Então eu tô em tratamento para voltar a ser o que eu era antes. Pois é, a gente aqui vem acompanhando em nosso país alguns casos também como esse, pessoas que inclusive têm medo de vir aqui para poder falar sobre, relatar sobre os casos, preocupação em represária, né? Inclusive a senhora comentou que parece que os médicos informaram que já tiveram outros casos similares, é isso? Todos os médicos que passaram pela UTI, inclusive alguns eu já conhecia, a mesma informação. Você não é o primeiro caso que chega. Inclusive, eu tenho relatos. Eu tenho um relato de uma médica daí do Rio de Janeiro. Ela me mandou, entrou em contato, mandou vários áudios. Outras pessoas, só que as pessoas nunca tiveram coragem de, assim, na verdade, eu sou comerciante, eu falei para os médicos, eu me exponho muito pouco, eu não gosto de rede social, mas assim, o que eu estou passando, eu não quero que ninguém passe. Como vocês puderam confirmar na reunião que tivemos com a empresária que quase morreu por conta de uma assistência desqualificada prestada por um quiroprata que não é fisioterapeuta, ou seja, um profissional que não é regulamentado em nosso país. Afinal de contas, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que tenta regulamentar a quiropraxia. Mas antes disso, a fisioterapia já regulamentou como especialidade. Inclusive, ganhou na Justiça uma ação que garante ao fisioterapeuta a especialidade em osteopatia e quiropraxia. Então, se vocês precisarem de quiropraxia ou de osteopatia, procurem um fisioterapeuta, que é o profissional de nível superior, regulamentado, para realizar essa assistência com a qualidade devida. Nunca tivemos em nosso país nenhum caso de dano a pacientes ou processos éticos relacionados. O profissional que atendeu com quiropraxia ou osteopatia. Então, evitem esse tipo de assistência prestada por outros profissionais. O CREFIT 2 está agindo junto às autoridades para evitar que qualquer pessoa desqualificada tenha um acesso a alvará ou qualquer tipo de permissão para essa assistência. E também estamos no Congresso Nacional para garantir que a regulamentação da quiropraxia se mantenha como especialidade do fisioterapeuta, como é em nosso país. Pedimos a vocês, sociedade em geral, que nos ajudem nessa luta e que evitem dar sorte ao azar. Quiropraxia, osteopatia, somente com fisioterapeuta. Um grande abraço.